Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Pai amado, só Tu és santo. Aleluias, glória ao Teu nome, Senhor. Maravilhoso, Senhor. Grandioso, Senhor. Adorável, Senhor. Que a Tua beleza se manifeste em nossas vidas, Senhor. Que o Teu rosto resplandeça sobre nós e restaura-nos a Ti mesmo, Senhor. Oh, Senhor, fala nos nossos corações. Fala através da Tua palavra, no poder do Teu Espírito, Senhor. Não com palavras de sabedoria humana, Senhor, mas no poder do Teu Espírito Santo. Fala poderosamente às crianças e a todos nós, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir Mateus, capítulo 7, vamos no versículo 13, até o versículo 28. Mateus 7, 13 a 28. Mateus 7, 13 a 28. Depois de toda essa maravilhosa palavra de Deus, do capítulo 5, capítulo 6, chega no final do capítulo 7, parece que abre um parênteses para que nós possamos compreender e como viver essa vida celestial que está no capítulo 5, 6 e 7. Capítulo 5, 6 e 7 do Sermão do Monte, ele está falando para a igreja. Por isso que você vê todas essas colocações aqui, se você já leu, são impossíveis para o homem natural. As coisas de Deus, elas são espirituais, elas não são terrenas, elas são celestiais. E a igreja é celestial. E a igreja tem que ansiar viver uma vida celestial. Por isso, Deus, pela sua imensurável graça, Ele mandou outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele está conosco, graças a Deus. E a palavra de Deus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Não é dar testemunho, é ser testemunho. É ser um mártir, por causa do nome, da glória, da vontade e dos propósitos de Deus para nossas vidas. Então, irmãos, quando você lê isso daqui, você vai dizer assim, existem alguns autores que falam, isso daqui não, isso daqui vai ser só lá no céu. Ele está totalmente equivocado, irmãos. Deus chamou, e quem leu tudo isso aqui, deu tudo isso aqui foi Jesus. Chamou os seus discípulos, e diante dos seus discípulos, ele vai falar do sermão do monte. E quando ele termina, vendo todas essas circunstâncias, se você já leu, desde as bem-aventuranças e tudo mais, quando ele chega no capítulo 7, parece que ele dá uma pausa, mas não é uma pausa. Ele está dizendo, olha, o único modo de você viver essa vida celestial, de realmente você ter uma visão do que são os propósitos, o que está na mente de Deus, o que glorifica a Deus, o que é o céu na terra. Ele faz um parêntese para nós avaliarmos se realmente nós estamos inseridos como filhos de Deus nesse reino. Porque senão, irmãos, tudo que nós demos para trás, ela não tem sentido nenhum. Vai dizer, você deve amar o seu inimigo, orar por ele, não tem sentido. Ele vai falar assim, você não deve divorciar, não tem sentido, para o mundo de hoje não tem sentido. Ele vai dizer, se você pensar, maquinar uma relação sexual com uma pessoa, você adulterou. Se você pensar no seu coração, que seu irmão deveria morrer por causa daquela circunstância, você o matou. Então Jesus faz todas aquelas colocações das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, que serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que choram por quê? Por si mesmo, de olhar a sua vida e ver a grandiosidade do seu Senhor, e Ele
que tem anseio de ser parecido com o seu Senhor. Ele vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele vai dizer, bem-aventurados sois, como por causa do meu nome vos injuriarem, vos perseguirem e falaram mal sobre vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão lá no céu. Irmão, são coisas impossíveis. Mas ele está falando do caráter celestial. Humildade, mansidão, misericórdia, pacificador, justiça. Tudo fala do caráter celestial, irmãos. Então, se você lê esse daqui, mas se você não passou por o que nós vamos ver hoje, isso daqui não vale absolutamente nada. E se você olhar para tudo isso, você vai dizer, isso daqui tudo é impossível. E é. Por quê? Porque tudo que Deus faz é impossível o homem fazer, se não for por Ele, através dEle, pelo poder dEle, para a glória dEle. Então é tudo por Ele, irmãos. Tudo que Deus faz na nossa vida é um milagre. Há muita gente correndo atrás de milagres e nunca obteve um milagre maior. O novo nascimento. E ele vai falar justo sobre isso aqui no versículo 13 do capítulo 7. Então no 13 ele vai dizer assim, entrai pela porta estreita. Porque larga é o caminho e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E sem muitos que entram por ela. Depois ele diz assim, porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela. Desse versículo 13 até o 28, você tem várias comparações. Você tem comparação entre a porta estreita e a porta larga, caminho estreito e caminho largo. Ele vai dizer sobre o falso profeta e o profeta verdadeiro. Ele vai falar sobre o fruto verdadeiro e o fruto que não é verdadeiro. Ele vai falar sobre a confissão de fé verdadeira e a falsa. E ele vai falar sobre a nossa construção. Como é que nós estamos edificando a nossa vida pessoal, conjugal, familiar, assembleia, diante desse mundo. Então ele faz uma comparação, ele faz um paralelo, como nós poderíamos fazer um paralelo entre luz e trevas, entre o que é terreno e o que é celestial, o que é morte e o que é vida. Ele está fazendo um paralelo, de um lado ele está colocando terreno, trevas, morte, e do outro lado ele está colocando vida, celestial, luz, porque está falando do que é de Deus, aquilo que vem do céu. Então, quando ele faz essa comparação, ele coloca aqui, ele não tem outro jeito, ele vai dizer, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam por ela. Ele diz, entrai pela porta estreita. Por que é estreita? Porque tem que entrar de um por um. E a porta larga? Passa um boi e passa a boiada. Todo mundo entra. E a estreita? Entra de um por um. Ele está falando do quê? Ele está falando da obra da cruz. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, terá pastagem. Eu sou a porta. Irmãos, o novo nascimento, ele tem que passar pela cruz de Cristo. Essa porta que muitos rejeitam. Essa porta onde nós tentamos escapar. Onde nós queremos entrar com uma religiosidade, uma coisa exterior. Ou ter uma religião, uma denominação, seja qualquer coisa. Se firmar em filosofias dos homens. Mas não tem respaldo na palavra de Deus. Essa porta é Cristo. E se eu e você queremos, de um modo ou outro, viver essa realidade celestial, nós precisamos passar por aquele que é celestial, que é Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz em João 3, se você não nascer de novo, ou nascer do alto celestial, você não pode ver e você não pode entrar no reino de Deus. Tudo isso daqui é impossível, irmãos. É loucura.
Por isso que a palavra da cruz é loucura para aquele que se perde, mas para nós é o poder de Deus, é um milagre de Deus. E se não passa pela porta, você nunca estará no caminho. A porta é estreita e o caminho é estreito. E são poucos que entram por ele. Por quê, irmãos? Porque para entrar você precisa perder a sua vida. É uma das coisas que nós vemos que as pessoas não entendem. E a Bíblia vai dizer aqui, claramente, quando, pela imensurável graça de Deus, há um novo nascimento, realmente você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. O seu modo de pensar, a sua vontade, as suas emoções, todas elas agora elas vão ser trabalhadas para o celestial. E você ganha vida celestial no seu espírito, pela presença do Espírito Santo de Deus. E você agora é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora você vai ver que tem duas portas. A grande maioria estão indo pela porta larga. Porque você pode entrar com a sua velha vida, você pode entrar com a vida do pecado, você pode continuar fazendo o que você sempre quis, você não precisa morrer para nada, você aceita tudo que Deus quer, mas você não obedece absolutamente nada daquilo que Deus quer. Então você pode entrar do jeito que você está, não entra. Você deve ir a Jesus do jeito que você está. Mas para você entrar no caminho, você tem que passar pela porta. E a porta é a cruz. Não há novo nascimento se você não morrer. Por isso que é a divisão, irmãos, das nossas vidas. O antes e o depois do novo nascimento. E se você entra para a porta, não pode voltar mais. E você entra para a porta, o mundo ficou para trás. O outro reino ficou para trás. Você agora está no novo reino. Sob o novo senhorio, novo propósito. Uma visão celestial. Você agora é um peregrino em terra estranha. Você entra pelo caminho estreito. Irmãos, não brinquem com a sua salvação. Você gostar de coisas boas da Bíblia não faz de você um salvo. Gostar de palavras bonitas não faz de você um salvo. Muito pelo contrário, irmãos. As palavras que Jesus veio trazer, elas são maravilhosas, mas não são bonitas. Elas vão confrontar a minha vida e a sua vida. Você quer mais confronto entre luz e trevas? Você quer mais confronto entre vida e morte? Você quer ver mais confronto do que é terreno celestial? Você quer mais confronto do que isso? Olha a diferença entre luz e trevas. Olha a diferença, irmãos, o que é vida e morte. E não importa como você está. Você pode ter a aparência de que está vivo, mas está morto. Se você não passar pela porta estreita, que é Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, não há como ganhar vida, e vida eterna está nele. Quando Jesus estava lá, filho da viúva de Naim, estava enterrando ele 24 horas depois, se olhasse para aquele jovem lá, se olhava para ele e falava, não, realmente está com a cara de morto. Olha como ele está pálido, já está azul, vai ser enterrado. Mas se você entra na casa de Jairo, a filhinha acabou de morrer. Se olhasse para ela, se você olhasse para ela, você ia ver ela ainda rosada. E ainda você ia olhar para ela e falar assim, nossa, ela não parece que está morta. Parece que ela está viva. Mas quando você entra na casa de Lázaro e vê Lázaro 4 dias, fede. Não há diferença nenhuma entre eles, irmãos. A diferença é essa. Você frequenta uma instituição. Você gosta dela, você gosta da mensagem, mas você não conhece Cristo. Você continua morto. Pode ter aparência de vida, continua morto. Nós vamos ver, irmãos, quando você ganha de vida de Cristo,
tem que aparecer os frutos de uma vida celestial. Senão nós estamos nos enganando. E nós não fomos chamados para enganar as pessoas. A porta, irmãos, é uma divisão entre luz, entre trevas e luz. Entre morte e vida. Entre o que é terreno e o que é celestial. O reino de Satanás e o reino dos céus de Jesus Cristo. A salvação eterna, a perdição eterna. Não tem outra saída. As pessoas dizem aí fora, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só tem um caminho que leva a Deus. É Cristo. Agora, se você olhar do outro jeito, todos os caminhos levam a Deus para a condenação e juízo, isso é verdade. Todos os caminhos sem Cristo levam para juízo e para condenação. Então, quando você entra pela porta, irmãos, agora você tem um desafio. Você entra numa crise da cruz de Cristo, operando na sua vida. O seu velho homem é crucificado, mas você ganha uma natureza divina. Você é chamado filho de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode tirar. Mas Deus nos chama a andar no caminho estreito. O mundo, irmãos, é o caminho largo. Aceita tudo. Não importa. Você pode andar na mentira. Está tudo certo. Uma mentirinha. Muitas vezes uma mentirinha é melhor que uma verdade para não dar um problema. Você pode ter uma vida dupla. Uma vida na igreja e fora da igreja. Você pode ter a vida dentro do seu contexto na assembleia, mas na sua vida conjugal, familiar, você é outra pessoa. Aceita tudo. Deus não aceita. Deus só aceita aquilo que é do filho dele. E tudo que é fora do filho dele, Deus não aceita. Porta estreita, um caminho estreito. Esse é o caminho da cruz. Onde nós vamos passar por circunstâncias. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Mas uma coisa é certa. Nós temos agora um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, irmãos, é que faz toda a diferença no nosso caminhar como peregrinos em terra estranha. Por isso ele continua o texto e ele vai dizer aqui. Então você tem dois princípios da vida cristã, a porta e o caminho. Se você não passou pela porta, como vai andar no caminho? Por isso que você vê as incoerências que nós vemos no mundo evangélico hoje. Muitos dizem assim, eu sou evangélico. O que é ser evangélico? Se você não passou pela porta, você nunca vai ser evangélico. Eu quero andar no caminho de Deus. Mas você passou pela cruz? Não. O caminho de Deus é para os renascidos, eleitos antes da fundação do mundo. Esse é o caminho da cruz. Porque no caminho da cruz agora, Deus vai operar em nós, para que haja a expressão de um testemunho do seu Filho em nossas vidas. Diante de um mundo que jaz no maligno. Onde hoje, irmãos, os filhos de Deus têm vergonha de dizer que são crentes em Cristo Jesus. Não, irmãos, a Bíblia é clara. Se você não confessar o meu nome diante dos homens, não confessarei vocês diante do meu Pai. Então, ser cristão é uma decisão radical. E não é sua decisão. Foi Deus, a bondade de Deus que levou você ao arrependimento. Você recebeu a graça de Deus pela fé, e que não foi a sua fé, é a fé que Deus te deu. Tudo é obra dele, para ele, por meio dele, para a glória dele, irmãos. Não tem absolutamente nada de nós. Mas ele continua o texto tremendo aqui. Então ele vai dizer que se você entra pela porta estreita, você ganhou uma posição. E o caminho estreito é a condição sua neste mundo. Efésios capítulo 1 a 3 vai colocar a nossa posição
Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis, santos diante de Deus. Ele nos fez herança, Ele nos fez, adotou como filhos, Ele nos redimiu. Ele mostrou o mistério de Deus para nós, que é Cristo. Ele nos selou com o Espírito Santo, que é a garantia nossa. É a nossa posição. Mas quando você pega o capítulo 5, ele vai dizer, andar, andar e andar. É a nossa condição. É o caminho estreito. Onde nós vamos enfrentar? Trevas. Nós vamos enfrentar o mundo na morte. Onde, irmãos, não toque ao mundo, você está tocando a morte. O único que tem vida é Jesus Cristo. Então, agora, como Lázaro, quando sai daquela tumba lá, irmãos, ele ganhou vida? Sim, mas está enrolado. Enrolado, você não pode correr, você não pode testemunhar, você não pode ter visão celestial. Desenrole, vão tirar todo o rolo dele. Agora ele pode caminhar, agora ele pode ver. Por quê? Eles enrolavam até a cabeça, até os olhos, eles enrolavam. Você entrou pela porta? Graças a Deus, Deus vai desenrolando a gente nesse caminho estreito. E olha o que ele diz aqui, acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Preste bem atenção. Por que eles são roubadores? Porque os falsos profetas, eles são anticristos. E o diabo veio matar, roubar e destruir. Preste bem atenção. E ele vai dizer assim, pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Por quê? A árvore depende da sua natureza, da espécie. Que espécie é essa árvore? Não, essa árvore aqui é um pé de laranja. Ele vai dar o quê? Laranja. Mas, meus amados irmãos, quando passamos pela porta, pela cruz de Cristo, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Agora, irmãos, nós temos uma outra espécie. Somos de uma espécie celestial. Jesus Cristo. Agora o que Deus olha? Fruto. Fruto, irmãos. Quando nós andávamos no mundo, vivia no caminho largo, na porta larga, irmãos, nós vivíamos, andávamos, pensávamos, falávamos, agíamos como o mundo. E agora, irmãos? Não. Agora o Filho de Deus, ele quer andar, agir, obedecer o seu Senhor. Por isso ele vai pagar um preço. O preço sabe o que é? Negar a você mesmo. Tomar a sua cruz dia a dia e seguir Jesus. Esse é o caminho da cruz. É negar a nós mesmos. Eu acho que é assim, acho que a vida cristã é assim. Nós não achamos nada. Nós vivemos porque a palavra de Deus diz. Não achamos por achismos. Tem gente falando coisas bonitas, coisas boas. Coisas boas, irmãos, no inferno está cheio de coisas boas. Mas não tem Cristo. Não tem Cristo. Filosofia barata é como você peneirar fumaça. Você já peneirou fumaça, irmãos? Fica alguma coisa? Não fica nada. Não perca seu tempo com filosofias baratas. Leia a Bíblia. A Bíblia não é filosofia barata. A Bíblia é a palavra de Deus, é o verbo encarnado, irmãos. E ela é poderosa para salvar as nossas almas. Fica firme na palavra do Senhor. Ele diz assim, frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Sim, se você passou pela porta estreita, se você está no caminho estreito, não tem dúvida nenhuma que vai começar a dar frutos do Senhor Salvador Jesus Cristo. Se não tem, você não entrou pelo caminho, pela porta estreita. Você não está no caminho estreito. Você entrou para uma bela religião, inclusive aqui. Você está se enganando.
Ou somos salvos, ou não somos salvos. Ou amamos a Cristo, ou não amamos a Cristo. Não estou dizendo de perfeição, somos imperfeitos, mas graças a Deus que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Nós cremos, nos apanhamos, nos apegamos, seguramos firme na promessa de Deus, porque ansiamos sermos semelhantes ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós corremos, irmãos, sabendo para o alvo que nós estamos olhando. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Esse alvo é ascensional, esse alvo é celestial. Quantas pessoas estão procurando resolver seu problema conjugal, seu problema familiar com técnicas, livros de filosofia? Você e eu só precisamos de Cristo. E se Cristo é central em nossas vidas, irmãos, toda a nossa vida, ela vai ser transformada em harmonia com aquilo que é celestial. Fora disso, irmãos, nós estamos correndo atrás do vento. Mas a nossa esperança é verdadeira. A nossa esperança não é que nem do mundo. Estou esperando ver se vai mudar alguma coisa. Não, a nossa esperança é firme convicção, plena convicção, que já é real. Essa é a esperança do Filho de Deus. Mas ele continua fazendo comparação aqui. Ele vai dizendo, olha, você quer saber se você passou pela porta, se você realmente, você está no caminho? Olhe, porque agora você tem a natureza divina. Você é outra espécie. Antes você estava em Adão, agora está no último Adão. O primeiro Adão é terreno. O último Adão é celestial. Do mesmo modo que trouxemos o que é terreno, agora nós devemos trazer o que é celestial. É um outro reino, irmãos. Mente diferente, vontade diferente, emoções diferentes, propósitos diferentes. Os nossos propósitos não são como o mundo. Por mais que o mundo influencia demais a todos nós. Mas Deus, para a sua imensurável graça, enquanto nós caminhamos esse caminho estreito, porque Deus vai tirando da nossa alma tudo aquilo que não é de Cristo. E Ele faz isso pela sua palavra. As circunstâncias, as palavras vão tratando conosco, irmãos, porque é como espada de dois gumes. De um lado ela corta, tira, do outro lado ela coloca. Ela corta tudo que está morto, terreno, e coloca tudo que é da ressurreição, da vida de Cristo em nossas vidas. É um processo de Deus em nossas vidas, irmãos. Por isso, justa como a luz da aurora. Se você não passou pela porta, não está no caminho estreito, irmãos, não é como a luz da aurora. Quantos anos? 10 anos, 15 anos que eu recebi Jesus. Mas a Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora. Cada vez vai brilhando mais. Por quê, irmãos? Porque convém que Cristo cresça, Ele é a luz, e que eu diminua, desapareça. Muitos irmãos passam pela porta e param ali. E ficam rodando. Roda, 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 roda. Muitos ficam pulando denominação por denominação, e ficam lá pulando, roda, roda, roda. Saíram do Egito, mas morrem no deserto. No deserto não há um testemunho do Senhor. Há só murmurações, 11 murmurações. A única é um testemunho do Senhor, Canaã. Tem que passar pelo Rio Jordão. Mas para passar pelo Rio Jordão, o senhorio do Senhor tem que estar acima. Nós, apoiados na soberania de Deus em Cristo Jesus. Deus nos chamou, irmãos, à plenitude. Não é para viver uma vida superficial nesse mundo. Não há testemunho. Vida superficial não testemunha ninguém. Só uma vida profunda testemunha a Cristo, em todos os aspectos da sua vida. Então ele vai dizer aqui no versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, prestem bem atenção, segue aqueles que nasceram, passaram pela porta, estão no caminho, a fé, o amor e a obediência. Deus nos chamou à obediência. Eu amo o Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que ama o Senhor Jesus guarda os seus mandamentos.
Então, se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos. Mesmo que nós não compreendamos muita coisa, nós amamos ao Senhor, nós obedecemos ao Senhor. É uma vida de fé. Irmãos, é muito diferente, irmãos, de nós termos o ato da fé. Não tenha dúvida nenhuma. Mas agora nós precisamos viver uma atitude de fé. Olha Hebreus, todo Hebreus, você vai ver um ato, uma atitude de fé diante do Senhor. Não há, irmão, se pode confessar, Senhor, Senhor, se pode cantar, você pode falar um monte de coisa, graça e paz, você pode fazer tudo isso. Mas se a sua vida é uma vida de total desobediência ao Senhor, você não passou pela porta, você não entrou pelo caminho, você está na porta larga, você está indo com a multidão. Mesmo cantando, congregando. Oswaldo, isso daí é uma coisa muito dura, né? Como você pode falar uma coisa dessa? Graças a Deus que Jesus é radical. Porque se Jesus não fosse radical, sabe o que eu ia fazer? Eu queria Jesus em alguma coisa. E Jesus vai dizer, não, você para entrar, você tem que entrar sozinho. Você não entra com a sua religião, você não pode entrar com o seu pecado, você não pode entrar com você mesmo. Você não pode entrar com o seu velho Adão. Pela porta, tudo é crucificado. Seu velho Adão é crucificado, o pecado é condenado e é perdoado, o diabo é vencido, a morte é vencida. Agora você entrou no caminho como peregrino. Então não adianta, irmão, Senhor, Senhor. Não, quantas pessoas estão dizendo hoje eu sou evangélico? Quantas? Eu sou evangélico. O que é ser evangélico? Não ser católico? Não, irmãos. É evangelho. Evangelho é Cristo. É você ser de Cristo. Seu alvo é Cristo. Você almeja Cristo. A sua maior devoção é Cristo. Apesar de todas as nossas imperfeições. Mas Ele é a nossa devoção. Nós ansiamos pelo Senhor. Nós amamos a vinda de Jesus. Nós ansiamos por Jesus voltar. E Ele vai dizer assim, mas aquele que faz a vontade do Pai é que está nos céus. Irmãos, quando você passou pela porta estreita e entrou no caminho estreito, você entrou na escola da obediência. A pior situação dos nossos filhos na carne é a desobediência. É ou não é? Os pais que têm filhos sabem disso. E para Deus, que é santo, justo e perfeito, desobediência. Ele diz assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se está longe de Deus, onde que está o coração dele? Está no mundo. Está no mundo. Por isso ele vai continuar e vai dizer assim, muitos naquele dia vão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? O evangelho humanista. É do homem. É para o homem, para o bem do homem. É terreno. É finito. É visível. Não. O reino celestial, irmãos, é eterno. É invisível. Ele é espiritual. Não é terreno. Ele é totalmente oposto do humanismo. O humanismo pensa nas pessoas. E a palavra de Deus diz claramente, 1 Coríntios 1, vai dizer, os gregos, os judeus procuram sinais, e os gregos procuram conhecimento, mas nós não, nós pregamos o poder de Deus, que é Cristo, e esse crucificado, esse é o poder de Deus, Ele é a porta. E ninguém entra, irmão, no caminho estreito, se não passar pela porta, que é Cristo. E no caminho, Cristo continua sendo Cristo. E sem Ele nada podemos fazer. E ele diz então,
Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Irmãos, qual é o fundamento de tudo isso aqui? Afinal de contas, o que Jesus estava querendo dizer para eles aqui? O fundamento de quem passou pela porta estreita, está no caminho estreito, é a obediência. Ouvir a palavra de Deus e não obedecer, você tem que avaliar. Jesus é claro em João 10, ele vai dizer assim, olha, as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. João capítulo 8, ele vai ser decisivo novamente. Ele vai dizer assim para os judeus, aqueles que diziam que creram nele. Ele vai dizer, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que eu vou libertar? Nunca fui escravo de ninguém. E Jesus vai dizer, você é escravo do pecado. Ele vai dizer, não, nós somos filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem de filho de Abraão, vocês iam me obedecer. Olha Abraão. Olha a vida de Abraão. Aí ele vai dizer assim, nós temos por pai Abraão. O que ele estava falando? Bom, nós temos um pai. Agora o senhor, você é bastardo. Quem é seu pai? Aí Jesus diz assim, você sabe por que vocês não me ouvem? Porque vocês não são meus. Ele continua dizendo no 44, você sabe por que vocês não ouvem? Porque o pai de vocês é o diabo. Ele é mentira, ele é o pai da mentira, e sempre andou na mentira e é mentiroso. Por isso que vocês não me ouvem. Porque os meus ouvem a minha voz, e eles me seguem, mesmo com as nossas imperfeições. Mas eles têm um objetivo, objeto fixo. E o seu objeto é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A sua maior ambição é ser parecido com o seu Senhor. Aí ele pega aqui, irmãos, e é interessante que se você ver Lucas também, Lucas vai falar 6, vai dizer, ele cavou até chegar na rocha. Não é superficial, é bem profundo. E ele vai dizer assim, olha, ouve minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, são as aflições. O caminho estreito, irmãos, tem muitas aflições. Nós somos afligidos por nós mesmos e somos afligidos por esse mundo e pelo diabo. Nós temos aflições internas, que é a luta entre a velha e a nova natureza. E temos lutas exteriores, o mundo e o diabo. Então nós temos luta com a carne, lutando contra o espírito. E temos lutas do mundo e do diabo. Então as aflições nós vamos ter. Dizer que você entrou no caminho, passou pela porta que é Cristo, está no caminho que é Cristo, irmãos, e você não tem lutas e aflições, mentira. É mentira. Você vai ter aflições que nunca você teve na sua vida. Circunstâncias que nunca você enfrentou na sua vida, você vai enfrentar. Por quê, irmãos? Porque agora está dentro do propósito soberano, maravilhoso e grandioso de Deus. Deus tem um propósito para nossas vidas. E o propósito de Deus para nossas vidas é conformar a imagem e semelhança do seu Filho. Então as aflições virão. Mas também não é isso. Também caiu a chuva, transbordou os rios, as provações. E soprar os ventos são as tentações que nós temos. E deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Eles ouviram e obedeceram. Uma vida conjugal na obediência ao Senhor. Uma vida familiar na obediência ao Senhor. Uma vida na assembleia, a obediência ao Senhor.
As tempestades, as aflições, as provações, as tentações vão vir, mas ela não vai cair, meu amado irmão, não vai cair. Não é por causa de você, não é por causa de mim, é por causa da rocha, que é Cristo. Ela não será abalada. Aí ele vai dizer, e todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe o que é isso, irmãos? Construir sobre a vida natural. A vida sem Cristo. Tentar viver uma vida cristã sem Cristo. Tentar ter uma vida celestial sem o celestial. Tentar ter uma vida olhando para o invisível, fixado no visível. Tentando ter vida, andando na morte. Tentando ter luz, andando nas trevas. Irmãos, impossível. Impossível. A porta estreita, o caminho estreito. São princípios de Deus imutáveis. Ninguém pode entrar nesse caminhar com Cristo, se não passar por Cristo. E agora, irmãos, depender de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. E nesse caminhar, Cristo em vós é a esperança da glória. E ele vai dizer, olha, e caiu a chuva, transbordava o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso vai dizer, bom, Oswaldo, como que nós vamos viver então essa vida aqui? Realmente entrei pela porta, é impossível, sim, tudo isso é impossível. Mas rapidamente vou falar para você 6 características do nosso sumo sacerdote. Você não está sozinho nesse caminhar. Você sabe que tem sustentado a minha vida e a vida de vocês, amados irmãos? Você sabe quem é? Nós temos um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, irmãos, você lembra de Estevão? Olha a característica de Estevão. Ele olha para onde? Para o céu. Como é que o céu está? Aberto. E quem está lá em pé? O Senhor Jesus. O homem fixo naquilo que é essencial. Ele depende daquele que é essencial. Ele ama aquele que é essencial. Ele obedece aquele que é essencial. E paga o preço por amar ao Senhor Jesus. E ele tem toda aquela conversa diante daquele, Senhor, não impute a eles o pecado. Senhor, eu entrego o meu espírito a ti. São colocações que Jesus fez lá na cruz, irmãos. Estava parecido com Jesus. Nós temos um sumo sacerdote, irmãos. Esse sumo sacerdote está assentado. E quando nós vemos a palavra assentado, geralmente a gente fala, bom, ele está sentado, sentado. Você pode entender assim. Mas você pode entender que ele está descansado na obra que ele fez lá na cruz. Quando Estevão olhou para cima, Jesus não estava sentado. Jesus estava em pé. Ele está sentado na suficiência da sua obra, na consumação da sua obra. Ele está descansado no poder da obra, da cruz e do seu sangue derramado lá na cruz. Então, quando você vê aqui o primeiro, rapidamente, lá, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Vou ler só o versículo 1 do 2:1 para vocês e vai dizer assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se você ver Hebreus, você pode dividir Hebreus em 5 advertências ou exortações. Uma delas está aqui, mas preste atenção, porque nós temos que nos apegar. Por que vem as aflições? Por que vem as tentações? Por que vem as perturbações? Por quê, irmãos? Para nós nos apegarmos. O cedro do Líbano, a raiz dele, embaixo, é maior do que ele em cima. E olha que ele é muito grande. Por quê, irmãos? O Líbano venta muito. Muito. E quanto maior a tempestade, mais ele vai para lá e para cá. A raiz mais profunda.
as provações, tribulações, as angústias, as tentações, elas vêm, irmãos, para nós nos apegarmos, nos enraigarmos mais no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Ele ser a nossa suficiência em tudo. Por isso ele vai dizer aqui, cuidado, cuidado. Devemos apegar com mais firmeza as verdades ouvidas para nós não desviarmos. Sabe o que é isso, irmão? Desviar é um barco sem leme. Não sabe para onde vai. Não sabe o que quer. Não tem direção. Sabe o que é, irmãos? É uma vasilha furada. Você põe água e já foi. Mas também, irmãos, é uma mente perturbada. Então ele está dizendo, olha, como escaparemos nós se nós desviarmos, negligenciarmos a tão plena e poderosa salvação? Olha a porta estreita, amado irmão, olha o caminho estreito. Você passou pela porta estreita, porque Jesus te conduziu lá, te atraiu lá, e quando ele foi levantado, atraiu todos a ele lá naquela cruz. E na cruz é a porta estreita, irmãos. E lá nós fomos crucificados com Cristo. E nós fomos sepultados com Cristo. E ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. O que ficou atrás da porta, ficou para o mundo, não tem nada a ver com Cristo. Se você não passou pela porta estreita, você está na porta larga. Se você não passou pela porta estreita, você está na grande multidão, que é para a perdição. Jesus é a porta. Então ele vai pegar aqui e vai dizer, que coisa tremenda, do 2, 17 e 18, eu só vou ler algumas coisas. Hebreus 2, 17. Ele vai dizer, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, não podemos dizer, nós estamos sendo tentados além das nossas forças. Não podemos dizer isso. 1 Coríntios 10 vai dizer, Deus não tenta além das nossas forças, e a tentação não é acima do que é humano, e que na hora oportuna Deus nos dá o socorro. Ele foi tentado em tudo e ele venceu, irmãos. Nós temos um sumo sacerdote que nós podemos nos agarrar. Ele compreende a nossa fraqueza, mas ele é o poder que opera em nossas vidas. Em nós somos fracos, mas nele nós temos a força. Por quê? Porque a sua graça é suficiente para nos manter nesse caminhar, nesse caminho estreito. Onde você tem chorado, onde você tem tido aflição, onde você tem tido decepções, onde você tem enfrentado tribulações, onde o vento tem batido, onde as ondas têm subido e parece que é maior que a gente. Não é maior, meu amado irmão. Ele está acima das ondas. Ele está sentado. Ele é misericordioso. E Ele é fiel. Ele é fiel ao seu amor. Ele é fiel à sua obra na cruz. Ele é fiel às suas promessas. Deus é fiel. E a misericórdia? Ele pega a minha miséria e sua e coloca no coração dele. Esse Deus é misericordioso. E nós temos um sumo sacerdote nesse caminho estreito. Mas não é só isso, irmãos. Está lá no capítulo 3, de 1 a 6. Só vou ler o principal aqui, que ele vai dizer aqui lá, versículo 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Agora ele vai dizer aqui no versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, ousadia e exultação da esperança. Ele é o sumo sacerdote, irmãos. E ele é o apóstolo. E ele, a palavra de Deus diz, a casa dele somos nós. Que casa é essa? Pedras que vivem, onde está sendo edificado o edifício para a morada de Deus. Quem edifica? Ele. Como é que ele vai colocar essas pedras? Essas pedras têm que ter um modelo. E o modelo é ele mesmo. Mas, irmãos, nós somos pedras brutas. Nós somos pedras deformadas pelo pecado. O que Deus vai fazer?
a sua palavra e a providência de Deus vai trabalhar conosco. Você sabe como a ostra faz aquela pérola? Na criação de ostra, o que eles fazem? Eles jogam sujeira lá dentro. Todas elas, então, vai ter pérola? Não. Não vai ter. A maioria delas faz o quê? Cospe. Joga fora a sujeira. Irmãos, as aflições, as perseguições, as tribulações para o Filho de Deus têm um motivo. Quando nós aceitamos pela graça de Deus e dependemos do Senhor e perseveramos no Senhor com firmeza e confissão de fé, aquelas circunstâncias, irmãos, vão se transformar em pérola. Pérola. É um trabalho de Deus em nossas vidas. Pedras parecidas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos a casa dele. E ele constrói do jeito dele. Mas ele espera que os seus filhos obedeçam. Olha o tabernáculo, tudo do céu. Olha a arca, tudo do céu. Olha o templo, tudo do céu, irmãos. A arca fala de Cristo, o templo fala de Cristo, o tabernáculo fala de Cristo. Ele está falando do modelo celestial. A igreja não tem outro modelo, irmãos. O modelo da igreja não é pastor, bispo, padre, seja quem for. Não, o modelo é o pastor das nossas almas, o supremo pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Só tem ele. Nós não temos outro. Mas não para por aí, irmãos. Terceiro, ele vai dizer no 4, 14 e 15. Olha o sumo sacerdote, 14 e 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentar em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos um sumo sacerdote e ele é o nosso refúgio. Deus é refúgio e socorro bem presente nas nossas vidas. Ele é o nosso refúgio. Ele é o refúgio de geração em geração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ele é o nosso refúgio, irmãos. Somos tentados, somos tribulações, perseguidos, seja de qualquer aspecto. Se você realmente passou pela porta, está no caminho estreito, olhando para Jesus, quer ser conformado a Jesus, as pedras virão, as perseguições virão, os homens se levantarão, o diabo se levantará, mas não importa, irmãos, nós temos um refúgio. Nós temos o trono da graça. Devemos chegar ao trono da graça confiadamente. Porque nós vamos ter graça e misericórdia e socorro bem oportuno. Nós temos um sumo sacerdote nesse caminho estreito, amados irmãos. Mas ele tem mais. Tem mais. Versículo, capítulo 5, de 1 a 10. 5, de 1 a 10. Eu só vou ler o primeiro versículo. E alguns outros, porque falam profundamente, você deve ler aqui. O sumo sacerdote. Há mais de 14 referências em Hebreus sobre o sumo sacerdote. E há, irmãos, 14 palavras falando sobre consagração e plenitude de Cristo em Hebreus. Procurem elas. Ele vai definir o que é consagração. Ele vai definir o que é progresso na consagração. E ele vai definir os desafios da nossa consagração. Mas ele fala 14 vezes sobre o sumo sacerdote. Nós precisamos, irmãos, ter uma visão fixa no céu. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai, buscai nas coisas lá do céu, aonde Ele está assentado à direita de Deus Pai. Por quê? Porque a minha vida e a sua vida está escondida em Cristo Jesus. E Cristo é a nossa vida.
E quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Irmão, você quer coisa mais gloriosa do que isso, irmã Luísa? Todas as nossas perturbações, todas as nossas aflições, todas as nossas decepções, todos os irmãos que podemos sofrer nesse mundo aqui, são infinitamente inferiores à glória que é reservada para nós em Cristo Jesus. Para onde nós estamos olhando? Quem passou pela porta, ele está no caminho estreito, ele tem uma visão única. E a visão dele é o seu Senhor. A meta dele é o seu Senhor. Ele quer aquilo que o Senhor tem. Ele quer viver aquilo que o seu Senhor conquistou naquela cruz. Então tudo que ele conquistou na cruz, eu quero para a minha vida. E você vai dizer, bom, ele conquistou, já vai pensar em prosperidade financeira. Ele conquistou a vida. Eu quero viver uma vida de ressurreição. Ele venceu, irmãos, o diabo. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ele venceu o pecado. Os nossos pecados foram perdoados e Ele não se lembra mais. Aleluia. E a carne, a Bíblia diz que a nossa carne foi crucificada com Ele lá na cruz. Nós precisamos viver na dimensão do que Cristo já fez. Aquilo que é objetivo tem que tornar-se subjetivo em nós e viver uma vida de plenitude no Senhor. Olha o texto que vai dizer aqui. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Ele vai dizer no 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor, a fonte da salvação eterna, para todos o que lhe obedecem. O que ele está preocupado? Com as coisas dos filhos de Deus concernentes às coisas celestiais. O que ele está procurando nas nossas vidas? Tudo que é celestial, tudo que é de Cristo, tudo que é do Filho de Deus, é isso que Deus anseia nas nossas vidas e na vida da Assembleia. Irmãos, pense direito. Aonde haveria local para divórcio? Se a sua vida é celestial. Onde haveria local para você abandonar tudo e ir para o mundo? Se o seu maior gozo, maior alegria são as coisas celestiais. O mundo não teria a influência que tem se as nossas vidas estivessem fixas em Jesus Cristo. E quando nossas vidas estão fixas em Jesus Cristo, a nossa alma anseia por alguma coisa. E sabe por quê? As coisas do mundo. Por isso nós precisamos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, ele é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Esse é o nosso sumo sacerdote, amados. Esse é o nosso sumo sacerdote. Olha o capítulo 7, versículo 15, 28. Não vou ler todos, só vou ler um outro. Eu só vou ler para você o 25. Depois você lê em casa, o 15 e o 28. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que ele está dizendo? É a absoluta competência de Cristo para, irmãos, resolver todas as nossas pendências. Todas. Só que Jesus resolve do modo dele, na hora dele, do modo quando ele quiser, para um bem maior, ser conformado ao seu Filho. Bênçãos que emanam do sacerdócio de Cristo. Ele pode nos livrar de qualquer inimigo. Ele pode nos levar a Deus. Ele intercede por nós em todas as nossas fraquezas.
seu ministério mediante o qual nos conduz ao santuário como adoradores. Nós podemos, irmãos, por isso também Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Como é que se chega a Deus? Por esse novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Nós entramos no Santo do Santo e nós podemos dizer: Pai, Paizinho. Ele é poderoso, irmãos. Nós não cremos, por isso oramos pouco, por isso descansamos pouco. Nós não cremos. A sua salvação e a minha é um milagre de Deus, irmãos. Se dependesse de nós, nunca seríamos salvos. E último, irmãos, 8, de 1 a 6. Ele tem um ministério excelente. O Senhor Jesus, pela sua imensurável graça, pelo poder do Espírito Santo, Ele está nos desligando dos apegos terrenos, dos apegos de uma religiosidade exterior, de uma cristandade sem Cristo, de rituais religiosos sem realidade espiritual, sem vida de Cristo. Pela sua imensurável graça de Deus, Deus está nos livrando, porque tudo dele, irmãos, é celestial, é eterno. Não é terreno, não é temporal. Tudo que é terreno, tudo que é temporal, tudo que é visível, foi substituído por aquilo que é eterno, que é espiritual, que é invisível. Mas olha o capítulo 8. Ora, você tem 4 vezes na Bíblia, no Hebreus, assentados. Depois você procura 4 vezes. E cada um dele falando uma realidade espiritual para nós. E ele diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos... O que ele está fazendo no céu? Zelando, intercedendo por um povo celestial que passou pela porta estreita, salvos pela cruz de Cristo. Ele não está intercedendo pelo mundo. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. Nunca, nunca você vai estar sozinho. O Salmo 23, no final, diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ah, irmãos, nós temos um sumo sacerdote. Mas você passou pela porta estreita. Se você não passou pela porta estreita, você está na porta larga. A porta estreita leva para a vida. Uma vida celestial. O visível é passageiro, o invisível é eterno. As coisas terrenas são passageiras, mas as coisas celestiais são eternas. Nós olhamos, irmãos, para frente, quando diz nosso amado irmão, aqui a palavra de Deus, o Espírito Santo fala sobre Abraão, e ele diz assim: todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando e confessando que eram estrangeiro e peregrino sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Irmãos, 14 vezes vai falar do que é celestial em Hebreus. Quantos capítulos tem Hebreus? 13. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmão, o Sermão do Monte é impossível. Você lê o Sermão do Monte, é impossível. E Deus vai dizer: só é possível tudo isso daqui se vocês entrarem pela porta
estreita. E ir para o caminho estreito. Muitas pessoas ganharam a redenção que está em Cristo Jesus e estão parados. Nós não fomos chamados para ficar parados. Nós fomos chamados para correr a carreira cristã. Mas essa carreira cristã nós corremos levando a cruz. Levando o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste. Os leões estão em volta, rugindo como leão. Como? Não é o leão. As tribulações estão aí. As aflições estão aí. Os falsos estão aí. Os milagreiros estão aí. Onde está firmado a sua vida? Obediência está sobre a rocha. Uma vida de obediência. Olhe para Jesus. A vida dele plenamente obediente ao Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Obediência. Essa é a rocha. Cristo em nossas vidas. Preste bem atenção, irmão. Você precisa ter plena convicção que você passou pela porta estreita. Não é porque você passou pelo batismo. O batismo não salva ninguém. Mas os salvos, primeiro são batizados na morte de Cristo. E depois passam pela água, confessando o que Cristo fez lá na cruz. Que Deus, pela sua misericórdia, irmãos, sacude a minha vida e a sua, irmãos. Os tempos são difíceis, sim, mas nós temos um sumo sacerdote. As dificuldades vêm? Sim. As tribulações vêm? Sim. Os vendavais vão vir? Sim. Mas nós temos um sumo sacerdote. Nós temos o trono da graça. Nós podemos chegar a Ele. Ele tem graça e misericórdia. Por isso você vai ver, irmãos, Paulo escrevendo as últimas cartas, 1 e 2 Timóteo. Sempre ele dizia, graça e paz a todos os irmãos, mas aí ele não termina assim não. Ele diz graça, misericórdia e paz. É tudo que nós precisamos para esse caminhar. Mas, meu amado irmão, fruto, obediência. Se não há frutos de Cristo em nossa vida, então nós estamos sendo enganados. Enganando quem? A nós mesmos. Deus não tem outro caminho. Ele não tem outra porta. Se você ler o texto, ele diz a porta. Ele diz o caminho. Graças a Deus, porque Ele nos visitou com uma plena e poderosa salvação em seu nome. Aleluia. Glória ao seu nome. Que Ele seja glorificado. E que nós, pela sua misericórdia, acordemos, irmãos. E vivamos essa carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.